Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Bíblia no Zuga. E eu sou Rodrigo Nogueira e hoje a ideia é compartilhar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. É, não preparei nada para esse episódio, não tem nenhum script. A ideia é mesmo compartilhar com vocês, primeiro, algumas curiosidades, porque como a gente tem o podcast já há 3 anos aqui em Portugal, a gente nas conversas já aborda muitas vezes o tema religião, né, o tema Deus, a Bíblia, e nos últimos anos, acho que no último ano, principalmente, a gente tem falado muito mais disso, principalmente vocês têm acompanhado um pouco aí do caminho, né, do Marquinho com relação à Bíblia, com relação a Deus, e ele compartilha muito sobre isso. Eu, às vezes, fico um pouco mais calado, mas acho que a maioria de vocês sabe que eu sou evangélico. A ideia também é trazer algumas informações sobre o protestantismo, é falar um pouco desse mundo evangélico, que aqui em Portugal não é tão comum, né? A maioria é católica, mas sem nenhum ar de especialista. Eu não sou teólogo, eu não sou pastor. A ideia é mesmo expor um pouquinho, né, da minha conversão, falar um pouquinho de quando eu comecei e como eu comecei, né, a seguir Jesus e frequentar uma igreja evangélica no Brasil e aqui em Portugal também. E, claro, falar um pouquinho também de Bíblia. Tem aqui um versículo que vai emoldurar esse episódio, mas esse primeiro episódio acho que é muito mais aberto e muito menos formal do que talvez os próximos serão. A ideia é a gente trazer mesmo alguns textos bíblicos e aprofundar e ter algum estudo sobre eles. Mas, de novo, eu não sou nenhum especialista na área, tenho a minha experiência, tenho o meu testemunho, mas como vocês têm pedido para a gente aprofundar, a gente tem o formato, tem, né, nossa, nossa linha, né, do Zuga, que é o Zuga Religião, apresentado pelo nosso querido Rafael, e ele lá faz as coisas com muito mais edição, com muito mais conteúdo, digamos assim. Se vocês ainda não viram nenhum vídeo do Zuga Religião, vão lá e vejam, vocês vão ver várias coisas de argumentos, muitas vezes a ciência versus a religião, versus a Bíblia. Tem muita coisa interessante, então sigam também lá o Zuga Religião. Mas a ideia aqui do Bíblia no Zuga é a gente falar um pouquinho de Bíblia, mas claro, antes eu também tirar algumas dúvidas, né, que vocês perguntam muitas vezes nos episódios, fazem ali no chat. Eu muitas vezes fico mais calado porque acho que não é o foco do assunto ali. Muitas vezes a gente tem um convidado que a gente está ali conversando algumas coisas e muitas vezes eu não falo tanto ali de Bíblia, não falo tanto de religião, não falo tanto de Deus, mas era porque em algum momento a gente ia criar esse formato e teria esses momentos para falar com vocês. Então, a ideia é essa. Espero que gostem. De novo, se eu falar alguma besteira aqui, se eu falar alguma heresia, por favor, me corrijam nos comentários. Já peço perdão a Deus aqui. Mas a ideia é não aprofundar em muita coisa, então se calhar não vou entrar em tanta polêmica. Mas, como muitos de vocês sabem, para quem não sabe, para quem está caindo nesse vídeo de paraquedas, eu faço parte, né, do projeto desse canal, do Zuga TV. Tenho um podcast aqui com o meu querido Marquinho, né? Recentemente aí o Luiz Alfaia também entrou no projeto e está participando também de alguns vídeos. A ideia é que inicialmente, que a gente aproximasse as culturas brasileira e portuguesa, e depois a gente enveredou aí muito mais para a cena política e falando aí de autorresponsabilidade, de como se melhorar, né? Como se melhorar primeiro, né? Jordan Peterson, arrume seu quarto primeiro para depois tentar mudar o mundo. E claramente, na minha visão, isso passa pela espiritualidade, pela religião, né? Pela sua fé. Então, claramente eu vou dar aqui o meu lado, né? E as minhas dicas e os meus conselhos do que você pode melhorar enquanto pessoa, e que acredito que o maior livro para isso é a Bíblia. Então a ideia é compartilhar alguns desses trechos com vocês, tá bom? A ideia é essa e pronto. Falando aqui um pouquinho de mim, rapidamente, eu me converti, eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, porque foi mesmo, eu era mesmo novo. O pai de um grande amigo meu, de um amigo meu de infância,
é evangélico, ele tá vivo até hoje, mas sempre foi evangélico, desde que eu me conheço por gente, sempre foi uma referência no meu meio ali familiar, de amigos. Então, eu não vou falar o nome dele, não sei se ele quer que eu exponha isso, mas pronto. Eu sempre que ia na casa desse meu amigo, a gente tava brincando, sei lá, 2, 3 horas, e sempre ele chamava a gente 15, 20 minutos para falar um pouquinho da palavra de Deus. Então, a gente, sei lá, com 4, 5 anos de idade, a gente tinha que parar de brincar e ir para a mesa com ele, e ele lia alguns versículos e explicava os versículos para a gente. Ele praticamente pregava, né? Ele fazia uma pregação ali, como se fosse um pastor nosso, e falava da Bíblia para a gente. Muitas vezes eu não dei atenção, muitas vezes a gente só queria brincar, mas eu creio que Deus já foi trabalhando no meu coração desde aquele início. Então, eu com 6, 7 anos, ou 8 anos, já não lembro, eu já passava a dar mais atenção àquilo. Então, já não colocava de lado, e já, na verdade, dava mais atenção àquilo. E eu creio que Deus já foi trabalhando no meu coração, mesmo com essa idade, porque num determinado momento a gente estava numa zona de praia lá no Rio de Janeiro, e a gente estava caminhando. Eu acho que estava eu, esse meu amigo e o pai dele caminhando assim na areia. E ele me conta isso, que eu não lembro. Ele me conta que... na verdade, eu lembro de flashes disso, mas não lembro em detalhes. Mas ele me conta que, num determinado momento que ele falava de Jesus, que ele falava de seguir a Jesus, eu disse para ele: pô, eu tenho medo de quando eu crescer, não sei se eu tinha 10, 12 anos, de quando eu crescer eu esquecer tudo isso que você está falando, tudo isso que eu aprendi da Bíblia, e fazer as coisas erradas. E aí ele disse que olhou para mim e falou: então, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e a partir de agora andar com Jesus? Isso é uma coisa, pronto, já aqui aprofundando um pouco no evangelismo, né, no meio evangélico, isso é uma coisa comum no mundo evangélico, é que você tem que tomar uma decisão. Então você tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E isso deve ser feito provavelmente numa fase, né, que você tenha mais entendimento. E muitas vezes não é numa fase tão nova quanto a minha foi. Se calhar 10, 12 anos, eu já não faço ideia. 13 anos, não faço ideia. Mas acho que foi menos que isso. E a ideia era... a ideia é que isso se faça, né, sei lá, talvez com uns 15, 16, 18 anos, que você tem maior consciência. E eu, naquele momento, ele fez a pergunta, eu disse sim, e ali eu aceitei Jesus. É feita uma oração meio que específica para isso, e ali você aceita Jesus, e a partir dali, né, eu creio que seu nome está no livro da vida, como a gente costuma dizer na oração. E ali foi o meu processo de conversão, acho que completo. Eu, a partir dos 12, 13 anos, cada vez mais me aprofundo, né, na religião, né, no evangelismo, frequento igrejas e tudo mais, até meus 15, 16 anos. E aí fiz muitas coisas, fiz retiro espiritual com 15 anos. Eu acho que eu vi algumas coisas ali espirituais, tive mesmo experiências que, se calhar, hoje ainda não tive tantas, mais adulto, como tive naquele período dos 14, 15, 16 anos. E ali me entreguei de corpo e alma. Acho que eu ia para a igreja terça, quinta e domingo. E não era só ir na igreja, né? Não era só eu vivia mesmo minha vida ali, acho que em sua maioria crendo e tentando seguir ali os passos de Jesus. Mas chega um determinado momento que você se afasta, adolescência, né, um pouquinho maior, 17, 18 anos vem. Então eu me afastei um pouquinho, mas sempre com aquele pé, sempre estava fazendo alguma coisa errada nas noites, nas discotecas, mas sempre com aquela consciência de que eu estava fazendo algo errado. E a gente crê que isso é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está dentro de cada um de nós, e o Espírito Santo incomoda quando você vai fazer alguma coisa errada. Quando você faz alguma coisa errada, você sente aquele incômodo, a gente crê que é o Espírito Santo. E eu creio que muitas vezes, se eu fosse dar mais um passo ali, eu poderia, né, acabar em tragédia, alguma das loucuras e das aventuras que eu vivi na minha vida. E muitas vezes que eu ia dar aquele próximo passo, eu não dava, porque eu sentia alguma coisa. Eu creio que era Deus já trabalhando dentro de mim, né, o Espírito Santo.
não dava aquele próximo passo. E graças a Deus estou aqui hoje. Posso dizer que passei por muita coisa e pronto. Eu creio que já era plano de Deus eu ter uma família, né? Meus 2 filhos, ter uma esposa, vir para cá, para Portugal. Já era tudo plano de Deus. Então, eu creio que não tomar algumas das decisões que eu poderia ter tomado, né? Dar aquele próximo passo, eu creio que já era, fazia parte aí do plano e graças a Deus, Deus me manteve até hoje. E basicamente foi isso. Então, andei ali afastado e tudo mais e há 10 anos atrás voltei, de fato, né? E aí voltou eu e a minha esposa juntos, nós os dois, voltamos aí de fato para Jesus, né? Para andar perto de Deus, caminhando, né? Na direção dele. E, e aí é todo um processo, né? Não vou dizer que há 10 anos atrás eu já comecei a fazer tudo certo e tudo mais, não. Fiz muita coisa ainda errada, mas é o que eu costumo dizer, é um processo, não dá para ser uma revolução. Às vezes até pessoas dizem, não, um processo de conversão tem que ser uma revolução, se abdicar de muita coisa. É muito difícil ser assim, tem pessoas que conseguem, mas eu costumo dizer também que se você não consegue fazer isso de uma hora para outra, que faça aos poucos, que vá fazendo aos poucos, deixando algumas práticas. Claro que pecados que, de certa forma, vão fazer você sofrer grandes consequências, eu diria que são para largar, né? Logo, como, por exemplo, as pessoas que são usuárias de drogas, né? É, isso acho que não tem muito o que negociar, né? Ah, não, vou deixar de usar 500 gramas para usar 100 gramas por dia. Isso eu já acho difícil, mas essas coisas acho que são para cortar mesmo. Mas alguns hábitos ruins, eu acho que dá para ir diminuindo e você mesmo acho que vai sentindo não vontade mais de fazer essas coisas, essas práticas. Quanto mais você se aprofunda na palavra, quanto mais você conhece a Deus, você não vai sentindo mais vontade disso. Isso não sou eu só falando, são várias pessoas. Se você conversar aí com cristãos, você vai perceber que o processo de conversão muitas vezes é isso. É você não sentir mais vontade de fazer aquilo que você fazia no passado. Mas aí há 10 anos, mais ou menos, desde 2014, que a gente voltou mais sério, mas nunca deixei de estar lá. Então, mesmo quando eu estava afastado, mesmo quando minha vida não condizia com aquilo que eu acreditava, eu, de vez em quando, ainda ia na igreja. Muitas vezes, em alguns momentos difíceis, foi lá que eu me derramei, que eu chorei, que eu desabafei com Deus. Então, eu creio que mesmo afastado, eu estive lá. Eu tinha, né? Eu tinha um reduto, eu tinha ali um lugar para desabar e para desabafar. E dito isso, um versículo que sempre foi muito latente em mim, foi o primeiro versículo que eu aprendi, se calhar de cabeça, eu acho que é o único, um dos poucos que eu sei, foi numa escola bíblica que eu frequentei e eu devia ter 7, 8 anos, porque meus pais não eram evangélicos, mas a gente tinha alguns amigos que eram. E a gente ia na igreja às vezes, por convite desses amigos, e domingo, né, na igreja evangélica, é normal você ter, né, a escola dominical, que é uma escola onde ensina a Bíblia, né, ensina ali teologia, e para adultos, para crianças. Então eu tinha aulinha para crianças, e numa dessas aulas, eu devia ter mesmo, aí era menos de 10 anos que eu tinha, foi ensinado um versículo que ficou para minha vida, e acho que já era plano de Deus que esse versículo me acompanhasse. E o versículo, na verdade, é esse daqui, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E, pronto, eu gravei esse versículo desde cedo, desde pequeno, mas até pouco tempo eu não sabia a importância dele. E eu ouvi alguém dizer, e depois que eu ouvi alguém dizer isso, depois de ouvir várias pessoas repetindo, que esse versículo ele praticamente resume o evangelho, né? Deus ama o mundo de uma tal maneira, né, inexplicável, que doa seu único filho para que
a gente que acredite nesse Filho, né? Que a gente crê em Jesus, a gente de fato não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa morte que a gente vai ter física não é a morte final, é, na verdade, a gente vai estar na eternidade. E é basicamente, resumidamente, é isso que um evangélico acredita, que acredito que um cristão também, né? Um católico acredite, que é exatamente isso. Então esse versículo é muito forte porque parte de Deus, né? Porque Deus amou o mundo. Então a gente não tem mérito, né? O que eu faço, se eu faço uma bondade aqui nesse mundo, se eu ajudo, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom marido, não partiu dessa minha boa vontade, esse resultado de ter a vida eterna. Partiu de Deus. Então a gente tem que ser muito grato a Ele e reconhecer que a gente não fez nada e a gente, na verdade, não merecia isso. E ele ama de tal maneira, né? Essa ênfase na tal maneira, que assim, é algo que provavelmente a gente não merecia. Provavelmente não, a gente não merecia esse amor. E ele dá o seu filho unigênito. Então, Deus, né, provê que o seu filho, né, Jesus, que estava com ele, né, nos altos céus, aí em outra escala de mundo, ele faz com que o seu filho venha e sofra as dores, né, de uma pessoa, de um humano como nós. Então, ele vem para cá para sofrer e sem cometer pecado nenhuma, sem culpa nenhuma, ele é crucificado. Então, ele vem, não faz nada de errado, pelo contrário, né, faz milagres, é hoje a pessoa mais influente do mundo, a pessoa mais influente que passou por esse mundo, e foi crucificado. Foi ali, né, de carne, não sei nem como é que é a palavra, mas foi motivo de escárnio, foi os romanos ali, né, os soldados debocharam dele, principalmente ali no final, zombaram dele. E se você ler a Bíblia, se você ler os evangelhos, você vai ver que ele fez muita coisa boa, curou muita gente, fez muito milagre e, na verdade, recebeu uma morte, né, na cruz, que era, acho que na altura era a pior morte que poderia ter, era morte para as piores pessoas, mesmo sem ter culpa. E depois a gente pode aprofundar no texto, né, que na verdade ele não foi acusado de nada, basicamente, foi ali uma tramóia. E, na verdade, o rei, na altura, ia soltar ele, mas o povo, né? O povo, que é esse povo que muitas vezes grita, né, para uma pessoa, gritou para Barrabás ser solto, que era um assassino conhecido, era um criminoso conhecido, preferiu que Barrabás fosse solto do que Jesus. E pronto, e Jesus ali cumpriu o que deveria cumprir. E em outro trecho também da Bíblia, ele até diz, né, que se possível que Deus afastasse esse cálice dele, ou seja, até Jesus sofreu tanto e pediu ali para que Deus interferisse e mudasse, né, as coisas. E claramente Deus não mudou, porque era plano de Deus que ele fosse mesmo sacrificado na cruz. E a partir disso, ele diz que vai ressuscitar depois de 3 dias, ressuscita, e é isso que o evangélico acredita, né? No final das contas, o cristão, na verdade, o cristão acredita que ele não morreu, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos depois, em vários evangelhos tem esse relato, e como ele prometeu, ele venceu a morte, ele sobe aos céus, e a partir disso, né, os apóstolos espalham a palavra, né, de Jesus, e é isso que hoje, 2000 e não sei quantos anos depois, eu estou tentando fazer aqui no Zuga, espalhando a palavra de Jesus, mesmo ele já não estando nessa terra há mais de 2000 anos. Então, esse versículo é muito forte para mim, porque ele resume basicamente do porquê que a gente acredita. A gente acredita em Jesus, a gente tem fé, porque no final das contas a gente quer ter a vida eterna, né? A gente é grato por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus fez, e se tem uma coisa que a gente quer
seguir na eternidade com Jesus, né? Com Deus e com o máximo de pessoas que a gente conseguir ser usado por Deus para convencer aqui nessa terra. Então é isso. Já vão aí quase mais de 20 minutos. A ideia é que seja um vídeo um pouquinho mais rápido, mas como teve esse testemunho no meio, agradeço a você do Zuga, que tem muito perguntado, né, sobre a minha religião, sobre o que eu acredito. Fala para o Rodrigo falar um pouquinho mais, né, de como é ser evangélico. E aqui em Portugal, eu já falei isso em alguns episódios, o meio evangélico tem crescido muito. Acredito que por parte também dos brasileiros tem vindo para cá, né, dos africanos, mas eu creio que muitos portugueses também têm começado uma igreja, um trabalho aqui. Eu acho que em Lisboa tem a CCX, eu acho. Eu agora esqueci o nome da igreja de Lisboa, que eu acho que ali são, em sua maioria, portugueses mesmo, evangélicos. E eu agradeço a Deus porque tem trazido a chama, né, do amor a Cristo, do amor à palavra de Deus, a esse país que eu acho que tem sido muito morno nos últimos anos. E aí, não falando de religião, nada disso, acho que é quase que um fato que os jovens hoje em dia já não acreditam em Deus, os jovens portugueses já não acreditam em Deus, já não têm uma fé estabelecida. Muitos fazem a primeira comunhão, mas depois disso já não... A gente já conversou nisso aqui no Zuga, e não estou falando nenhuma besteira, é mesmo um fato. E conversando com jovens portugueses, muitos não acreditam em Deus. Então eu creio que pode ser uma nova virada aí de época, que mais pessoas creiam em Deus, que mais pessoas creiam em Jesus, entreguem sua vida a Ele e possam viver de acordo com os passos dele. A ideia é falar mais disso aqui no Bíblia no Zuga. Obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Valeu, Maltinha. Tamo junto.